Aleluias. Aleluias. Nós te louvamos neste lugar nesta noite, Pai. Pastor Anderson disse 2 louvores, amor. O primeiro e o último. Ou o primeiro e o segundo. Pode ser o primeiro e o segundo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai, nesta noite, Senhor, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar. Faça o que te apraz das nossas vidas, Pai. Faça o que te apraz neste lugar, Senhor. Toma nossas vidas nas tuas mãos, ó Pai, nesta noite, Senhor. Pelo poder do nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Aleluia, te levarei, Senhor. Adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder de ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que nos basta, Senhor. Nós te levaremos, ó Deus, para onde nós formos, ó Deus, onde eu for. Nós te levaremos para onde nós formos, Pai. Nós te levaremos, nós precisamos de ti, Senhor, da tua presença. Nada somos sem a tua presença, Senhor. Eu te louvo nessa noite, Pai. Tudo que eu almejo é a tua presença, Senhor. Aleluia. Tu és tudo que eu preciso. Aleluia. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor?
nossa companhia, junto conosco para onde nós formos. Que o Senhor esteja à nossa frente, que nós estejamos de mão dadas com Ele todo o tempo, sabendo a direção que seguimos. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Oh, louvado seja o teu santo nome, Pai. Engrandecido, Pai, em todo tempo. A tua graça é o que me basta, Senhor. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Deixa-me ser meu inimigo, vou lutar, vou conquistar. Eu sei Deus é comigo, mesmo que as flechas venham para me atingir. O meu coração guardado está em ti. O Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Eu posso dizer, sou forte até na minha fraqueza. Não tem nada, minha armadilha vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos oprimidos, vai trazer alegria ao coração. O louvor é a arma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres. Vou louvar e bênçãos se abrem. Vou louvar, estou vendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. Vai entrar no terreno do inimigo, vai libertar os cativos oprimidos, vai trazer alegria ao coração. Vou louvar a alma que Deus entregou em minhas mãos. Vou louvar e verei milagres. Vou louvar e bênçãos se abrem. Vou louvar, estou vendo algo acontecer. Vou louvar, eu quero ver o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. Louve e adore, até Deus responder. Louve e adore, louve e adore, louve e adore, louve e adore. Faça o céu mover, o céu se abrir, a terra tremer. O céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder. Louve e adore, até Deus responder. O céu mover, o céu se abrir, a terra tremer, Deus descer aqui com autoridade, com muito poder.
Glória a Deus. Amém? Vamos também adorar o Senhor com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. Eu vou pedir o Lucas para estar aqui na frente, na sala. Você que trouxe hoje o teu dízimo e a tua oferta, coloque ela nas tuas mãos. Vou pedir para o Lucas estar orando pelas ofertas, pelos dízimos. Logo em seguida, após a oração, você sai do seu lugar, vem aqui à frente, deposite em nome de Jesus. Senhor Deus, glorificamos a Ti, ó Pai, primeiramente, pela oportunidade de estar na casa do Senhor, de poder glorificar ao Senhor, de poder ouvir a Tua mensagem, de cantar louvores ao Senhor. Glorificamos, Senhor, porque por mais essa semana o Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos dado saúde, proteção, paz, misericórdia para nossas vidas. O Senhor tem nos trazido até aqui, Senhor, para poder continuar louvando ao Senhor e agradecendo a Ti por isso, Senhor. Clamamos também que o Senhor possa estar abrindo as portas, Senhor, para aqueles que estão precisando, que o Senhor possa estar guiando, Senhor, as pessoas, o Senhor possa tocar os corações, que a Tua obra possa continuar sendo feita a todo momento, Senhor, clamamos para que o Senhor possa estar conosco a todo momento de nossas vidas, nos guardando, nos guiando, Senhor, e nos dando força para trabalhar, para estar na casa do Senhor, nos livrando do inimigo, em nome de Jesus também. Glória a Deus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, deposite aqui a tua oferta. Hoje eu estou com duas ofertas, a minha e a do Davi. Davi não pôde estar conosco hoje, porque o carro estava cheio, né? Mas ele falou, pai, leva minha oferta. Glória a Deus. Amém? Já gostaria de passar a oportunidade para a mãe Elaine, que está hoje com a oportunidade de trazer uma palavra da parte do Senhor Glória a nesta Deus. noite. Amém? Aleluia. Estenda suas mãos para cá, vamos orar por ela? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, orar pela tua filha, pela tua serva. Senhor, tua filha que se dispôs, Senhor, a estar, Senhor, hoje aqui conosco para trazer uma palavra da parte do Senhor. Que nesta noite teu Espírito possa conduzir, Senhor, tudo quanto ela for falar, Senhor, neste lugar. Que nós venhamos ser alimentados, Senhor, pela tua palavra. Usa a tua serva, usa a tua filha nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje é pregadora internacional, você sabia, né? Aleluia, Jesus. Aleluia. É um prazer poder ministrar a palavra de Deus, mesmo que nós não somos capazes. Mas como nós temos a oportunidade, nós temos que pegar elas e ela e abraçar. E fazer aquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos. Porque a palavra de Deus fala que Ele deu talentos. E aquele que Ele der e não praticar, Ele vai pegar até aquilo que você tem e vai dar para aquele que tem muito. Né? Então vamos lá. E a palavra do Senhor, fazer o vídeo do Senhor. Amém? Estou nervosa que eu já perdi até o lugar. A palavra que vamos ler nesta noite se encontra em 1 Samuel, de capítulo número 3. 1 Samuel, capítulo número 3. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Deus fala com Samuel em sonhos. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que só um minuto, gente, que eu lembro errado.
sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, os seus olhos começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas Eli disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. E o Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem. Pelo que Eli disse a Samuel: vai-te deitar, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Por que Deus vai julgar a casa de Eli? Pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício nem com oferta de manjares. Senhor, meu Deus, aqui está a tua palavra, Deus. Oh, Pai, que a unção, Pai, possa descer neste lugar, Senhor, que eu possa falar, Pai, da tua palavra, através do teu Espírito Santo, Pai. Que não seja eu falando neste lugar, Senhor, mas que seja o teu Espírito Santo através da minha boca, meu Deus. O vaso é pequeno, Senhor. Tem muitas rachaduras, mas tu, Pai, é o goleiro que conserta todas elas, Pai, e enche o vaso do teu azeite, meu Deus. Que a tua sabedoria do alto possa me encher nesta noite, Pai, para falar da tua palavra. Capacidade eu não tenho, Pai, mas eu ando com aquele que é capacitado em tudo, Senhor. Com aquele que tudo pode, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aqui nós estamos vendo um jovem. Essa história começa no seguinte: Ana, esposa de Eucana, um homem que se casou com uma mulher estéril. Naquele tempo, quando um homem se casava com uma mulher estéril, não era a lei, era o costume, se podia pegar uma segunda mulher. E Eucana se casou novamente com Penina. E Penina era uma mulher que importunava muito a Ana. Ana era sua primeira mulher, mas ela era estéril. O Senhor havia cerrado o ventre de Ana. E todos os anos Eucana ia com Ana e Penina e os filhos de Penina até Siló para sacrificar, para
orar ao Senhor. E em um desses dias, quando Ana estava ali, diante do Senhor no templo, Ana começou a orar. Mas a amargura do coração de Ana era tão grande que, quando o sacerdote que estava ali assentado olhou para o lado dela, ele só via os lábios dela se mover. E ele julgou como se ela estivesse embriagada. Muitas das vezes nós fazemos isso, nós julgamos as pessoas. E ele, sendo um servo de Deus, ele julgou que ela estava embriagada. E chegou diante de Ana e disse: por que estás embriagada até essas horas? E ela falou: não, Senhor meu, eu sou uma mulher de coração atribulado. Mas na verdade o que Ana era uma mulher valente, era uma mulher determinada. Porque naquele dia Ana, depois de passar por tantas lutas com Penina, por tanta humilhação, ela poderia brigar, ela poderia xingar, porque Penina atormentava ela em todo o tempo, que Ana não comia quando eles iam aí nesse templo para sacrificar. Mas Ana decidiu naquele dia orar ao Senhor mais uma vez. Enquanto Eli estava ali, Ana estava pedindo a Deus um filho. E essa foi a oração de Ana: Senhor, se tu me deres um filho, um varão, eu te devolverei ele. Navalha não passará pela cabeça dele, e ele será seu por toda a vida dele. O Senhor, Ele é muito interessado quando nós pedimos a Ele coisas que vamos entregar para Ele de volta. Coisas que não vamos reter só para nós mesmos e usar para o nosso próprio deleite. Porque quando nós pedimos para o nosso próprio deleite, muitas das vezes o Senhor não concede. Mas quando nós pedimos para devolver para Ele, Ele sempre nos responde, segundo a palavra dEle. E ele mal sabia, naquele momento de julgamento dele, que a lâmpada que se estava apagando, o Senhor estava acendendo. Ana precisava de um filho, e Deus precisava de uma lâmpada para Israel, porque ele já estava velho e cansado. E a palavra do Senhor vai dizer que quando Ana estava ali, que o Eli falou para ela dessa forma, ela falou: não, Senhor meu, não me tenha por filha de Belial, porque a sua serva chora da aflição do coração dela, da tristeza. E Eli falou para ela naquele dia: vá, que a sua petição seja concedida. A palavra de um sacerdote, independente se ele está andando certo nos caminhos do Senhor ou não, a nossa palavra tem peso. E a partir desse momento, quando o sacerdote deu essa palavra a Ana, pastor, Ana saiu dali com o coração feliz. Sabe por quê? Porque quando Deus nos dá uma palavra através de uma pessoa de Deus, nós precisamos crer. Porque sem a fé não podemos agradar o Senhor, e não é possível que se cumpra. E Ana se foi dali. E Ana engravidou de Samuel. Porém, na casa de Eli, as coisas não iam bem. Eli tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias. E esses 2 filhos, eles transgrediam a lei do Senhor. A palavra vai dizer que quando o povo chegava para sacrificar naquele lugar, Maria, pega o telefone da tia para ela lá fazer um favor. Havia uma regra pelo sacrifício. A palavra diz que quando eles iam sacrificar,
teria que se queimar primeiro a gordura do animal e oferecer aquela gordura a Deus. Toda a gordura, as partes mais ricas e nobres, tinha de ser retirada totalmente e queimada sobre o altar como um aroma agradável ao Senhor. E a segunda regra era o cozimento da carne, segundo passo. Após Deus receber a sua parte no fogo, o restante da carne era colocado para cozer. Terceiro, a retirada da porção do sacerdotal. Era neste momento, com a carne já cozinhada e a gordura queimada, que o sacerdote tinha direito, por lei, de receber sua porção legal. O peito movido e a coxa direita, para o sustento da sua casa, da sua família. Porém, os filhos de Eli não queriam saber de nada disso. Enquanto o povo estava ali sacrificando a Deus, os filhos de Eli mandavam seu funcionário, esqueci o nome que se diz agora, o homem que trabalhava com eles, até o pessoal que estava sacrificando, e dizia: dar-me da carne crua, porque não vou pegar dela cozida. E a palavra diz que eles mandavam levar um garfo de 3 dentes, eles enfiavam dentro do caldeirão e tiravam aquilo que eles queriam, sendo que Deus tinha porção para um sacerdote. Muitas das vezes é o que nós fazemos diante do Senhor. O Senhor nos diz uma coisa e nós fazemos outras. Porém, tudo que nós fazemos em desobediência ao Senhor, há consequências. Há consequências diante do Senhor. Muitas das vezes, nós pais, nós somos negligentes. Tampamos os olhos para a correção dos nossos filhos. Não lembrando que a preciosidade que Deus tem colocado nas nossas mãos são herança do Senhor. Que são tesouros emprestados a nós, mas que um dia nós vamos ter que devolver para Ele. E Eli, como disse aqui no texto, que ele negligenciou. Deus chamou os filhos de Eli de execráveis. Execráveis. Quer ver o que quer dizer a palavra execráveis? Já vou achar só um minutinho. Ok. Os filhos, o Senhor disse que eles eram execráveis. Execráveis significa adjetivo que usado para qualificar algo ou alguém que merece total repulsa, rejeição, desprezo ou condenação. Abomináveis, detestáveis, odiosos, desprezíveis, infames ou horrorosos. Era disso que o próprio Deus estava chamando os filhos de Eli. E Deus mandou um homem de Deus à casa dele, para poder falar com ele sobre os filhos e para dar uma sentença para aquela família. Ele era sacerdote. Mas o Senhor, Ele não vai nos ter por inocente quando nós formos culpados. O Senhor entrega algo nas nossas mãos, nos dá, e Ele espera que nós cuidemos daquilo que Ele nos dá. Que nós ensinemos aquilo que Ele nos ensina. Que nós eduquemos os nossos filhos de acordo com a palavra dEle. Que nós ensinemos os nossos filhos o caminho que eles devem seguir. E que se eles não obedecerem, nós insistimos em prosseguir, em não desistir deles, em lutar por eles, em fazer por eles. Oh Senhor, que o Senhor nos guarde, meu Deus. Que o Senhor nos guarde de ser negligentes, Pai, com a nossa casa, meu Deus.
Que o Senhor nos guarde de ser negligente, Senhor, com a nossa família, Deus. Que o Senhor nos guarde, Senhor Jesus Cristo, de não saber ensinar o caminho certo aos nossos filhos, ó Deus. E Deus falou com Samuel. Deus falou com Samuel, chamou ele e disse: Samuel. E Deus contou para Samuel tudo aquilo que ia acontecer com a família de Eli. Samuel poderia ser um menino mau, porque ele estava crescendo num ambiente onde não se havia respeito. A palavra diz que os filhos de Eli se deitavam com muitas mulheres juntas. Não respeitavam as leis do Senhor, fazia tudo que era mal e dava mau exemplo ao povo de Israel. E ele já estava velho e cansado, a palavra diz. Mas Deus não podia deixar com que a lâmpada de Israel se apagasse. E não pense você que Deus não tem um outro plano. Deus vai sempre ter uma luz para acender se você desistir dele. No dia que o pastor Anderson pregou aqui nessa igreja da última vez, estava eu sentada ali naquele banco. E naquele dia eu dizia para o Senhor: Senhor, eu já não tenho mais forças, Pai. Senhor, eu já não tenho mais forças, Senhor. Até quando, Pai? Até quando, Senhor? E naquele dia Ele me trouxe uma palavra. Aquela palavra foi para mim. Se você não quer, Deus tem substituto. Se você não quiser cuidar dos seus filhos, Deus tem substituto. Se você tem um sacerdote na sua casa, mas você não instrui ele nos caminhos do Senhor, mas você não ensina a palavra do Senhor para ele, mas você não faz por onde ser exemplo, ele vai ter um substituto. A palavra vai vir, a profecia vai vir, pessoas vão vir para falar, mas se você não andar no propósito de Deus, ele vai ter um substituto. Ele vai ter um substituto para nós. O que estamos negligenciando nesta noite? O que estamos deixando de fazer para o Senhor, para que Ele não ponha um substituto no nosso lugar? Essa criança poderia ser desobediente, como eu disse, mas ele cresceu nos princípios do Senhor. Os filhos de Eli talvez tinham a chance de ser obedientes, mas eles eram tão rebeldes. Eli alertou eles uma vez, diz aqui na palavra, mas você não vê mais nenhuma vez ele chamando a atenção deles. E quando se tem tempo para fazer tudo, mas não temos tempo para cuidar da nossa casa, ela se perde, ela se desonesta. Precisamos cuidar daquilo que o Senhor tem nos dado. Que seja o teu talento, que seja o seu ministério, que seja o seu filho, que seja a sua esposa, que seja a sua filha, que seja o seu esposo. Você tem mantido essa luz acesa, essa lâmpada? Você tem orado para que essa lâmpada não se apague? Porque se nós não orarmos, o Senhor a substituirá. E Deus falou naquele dia com Samuel tudo aquilo que passaria na casa de Eli. E Eli veio até Samuel e perguntou: me conta tudo o que o Senhor disse e não me esconda nada, porque senão que recaia sobre você tudo. E Samuel disse: cada palavra que Deus disse para ele, ele entregou para o profeta Eli. E Ana, sua mãe, que vivia longe, provavelmente ela instruía Samuel. A palavra diz que ela vinha só uma vez por ano trazer uma túnica nova. Você imagina? Nós temos todos os dias para nós ensinarmos os nossos filhos. Ana foi tão grata ao Senhor que ela não hesitou em entregar Samuel. A palavra diz que Ana foi para sua casa e ela concebeu e ela desmamou Samuel. E assim que ela desmamou, ela entregou ele no templo.
cuidar do teu filho. Mas com certeza ela tinha joelhos. Porque uma mulher que Deus se agrada dela, que tem coragem de fazer uma doação tamanha, Deus se agrada. Provavelmente Samuel só ouvia correções de sua mãe uma vez por ano. Uma vez por ano. E mesmo assim ele não se desviou dos caminhos. E a palavra diz que Deus era com Samuel. E que naquele tempo já não se falava mais de profecias muito naquele lugar, porque estava escasso, estava interrompido por causa dos pecados de Hofni e Finéias e por causa da vista grossa que ele fazia. Uma geração toda perdida. Deus falou para Eli que a descendência dele seria de sacerdotes. Deus fez uma promessa para Eli, da mesma forma que ele promete para mim e para você. E Deus fala conosco: ande nos meus caminhos, me siga, endireita as tuas veredas. Se cair, tropeçar, levanta, se arrepende, pede perdão, continua. Mas os filhos de Eli não quiseram saber disso. Os filhos de Eli não se preocuparam com o que o pai deles dizia. E o pai deles se acomodou. Porque Deus não vai cobrar de nós aquilo que nós damos. Deus não vai cobrar de nós se nós dermos amor, se nós dermos correção, se nós ensinarmos, mas se desviar, o Senhor não nos vai ter por culpado. Não, na palavra dele diz assim: ensinai a criança no caminho que deve seguir, e até quando estiver velho, se desviar, ele vai voltar. Ele conhece da palavra. Você plantou a semente, você fez aquilo que você precisava. Muitas das vezes nós teremos que dizer não quando o nosso filho chorar querendo algo. Muitas das vezes nós teremos que dizer não, meu filho, porque a palavra do Senhor diz assim, assim. Não, meu filho, porque esse caminho não agrada ao Senhor. Não, meu filho. Mas a decisão vai ser dele. E Hofni e Finéias decidiram não escutar ele. E Eli não insistiu, não persistiu em ensinar. Porque Deus aqui está cobrando dos dois lados. E a palavra de Deus vai dizer que Eli já tinha 98 anos de idade. E os seus olhos já não enxergavam bem mais. Mas Deus falava com Samuel. Deus acendeu a luz em Israel. O que não acontecia mais voltou a acontecer. E Deus falava através de Samuel. E Deus profetizava através de Samuel para aquela nação. Tudo que é ganhado com sacrifício e entregado com sacrifício, o Senhor se agrada. Ana ganhou o maior presente que uma mulher, você que é mãe sabe, um filho, e você pegar ele e entregar num ambiente desse, onde estavam os filhos de Eli. Mas Ana fez. E Deus se glorificou na vida de Samuel, porque ela foi honrada, porque ela cumpriu aquilo que ela prometeu ao Senhor. O que nós temos prometido ao Senhor que nós não temos cumprido. O que o Senhor tem pedido de nós que nós não temos entregado. O que Ele tem pedido de nós que nós ensinemos que nós não temos feito. Que nós façamos, que nós estamos negligenciando a ordem dEle. E Deus disse, no dia que Samuel abriu a boca para falar, que Deus havia dito para ele que Deus iria destruir a casa de Eli, e que os dois filhos dele morreriam no mesmo dia, e que a família de Eli iria ter que pedir trabalho
no templo para poder ter alimento para comer. Não foi com essas palavras exatamente que disse, mas era isso que estava dizendo. Tu imagina você com a bênção na mão. Você sabe o que é um sacerdote? É quem vai diante da presença do Senhor. É quem tem a honra de estar junto dele. É quem tem a honra naquela época, quem tinha a honra de trazer os recados do céu. Não era como nos nossos dias de hoje. Era com o sacerdote que Deus falava. Era com o sacerdote que o Senhor falava. Eli só percebeu que era Deus falando com Samuel, porque o menino insistia em voltar perto dele e dizer: eis-me aqui, Senhor, porque me chamaste. Estava tão escasso já a presença do Senhor naquele lugar, que ele demorou para perceber que era Deus que estava chamando o menino. E mandou ele dizer: diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, porque o seu servo ouve. O teu servo ouve. Deus falou naquela noite com Samuel. Da mesma forma que Ele quer falar conosco hoje. Se nós procurarmos ser puros como foi Samuel, se nós procurarmos, mesmo estando no meio do erro, fazer o que é certo diante da presença do Senhor, se nós procurarmos, diante das dificuldades, decidir pelo caminho da verdade, mesmo que tenhamos que passar por dores, por sofrimento, por sacrifício, mesmo que tenhamos que entregar o nosso Samuel. Muitas das vezes eu olho para mim e falo: Senhor, quanto amor. Foi como o Senhor na cruz do Calvário que entregou o seu filho. Eu não sei se eu teria coragem. E quando eu fui ler essa palavra, eu falei: Jesus, a tua palavra primeiro ela fala com a gente que está aqui, para depois falar com o seu povo. E muitas das vezes eu falo: Senhor, que eu possa te amar cada dia mais, Senhor. Que eu possa te amar acima do meu esposo, dos meus filhos, do meu trabalho, da minha igreja, do meu pastor, dos meus pais. Me ensina, Deus. Porque se nós não tivermos esse amor ao Senhor, se nós não tivermos esse amor ao Senhor, nós não chegaremos a lugar nenhum. A palavra dele diz: buscar em primeiro lugar. Mas nós somos tão tapados às vezes, que parece que nós ouvindo, nós não ouvimos, e vendo, nós não vemos. Deus fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Ele diz tudo, irmão. Mas daí a pouquinho a gente já sai daqui da presença dele e a gente já esquece que tudo ele tem para acrescentar nas nossas vidas, que tudo ele tem para fazer nas nossas vidas, e nós desviamos o caminho. Nós começamos a pensar na nossa vida, nos nossos afazeres, nas nossas coisas, e o primeiro lugar nunca vem para ele. Deus diz que naquela época, é até as 9, né, pastor? Já passou? Vou finalizar agora. Para finalizar, Deus diz que naquela época veio uma guerra sobre Israel. E o povo de Israel foi lutar. E 4.000 homens caiu na guerra. Quando eles viram os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que 4.000 homens já haviam caído, eles mandaram buscar a arca da aliança na casa do Senhor. E o povo trouxe a arca da aliança. E os filisteus naquele dia ficaram temerosos pelo clamor dos judeus. Mas não adianta nós clamarmos se nós estivermos em desobediência. Vamos clamar em vão. Vamos clamar e não seremos escutados. Porque o Senhor fala que para Ele ouvir precisamos obedecer. Precisamos querer mudar, precisamos querer mudança. E Ele fala que sem Ele nada podemos. E a arca da aliança chega naquele lugar. E a guerra continua. A palavra vai dizer que caíram de Israel 30.000 homens. 30.000 homens caíram naquele dia. E também Ofni e Finéias.
Ele, de 98 anos, recebe a notícia. Ele vê um homem vindo correndo trazer a notícia. E o homem diz para ele diz: o que houve, filho meu? E ele diz para ele: o povo de Israel saiu corrido. Ofni e Finéias, seus filhos morreram na guerra. E foi levada a glória de Israel, porque a arca da aliança foi tomada pelos filisteus. O que você vai deixar que o inimigo tome de você, até que você decida obedecer? Porque teve um preço. A casa de Eli teve que pagar um preço. E a Bíblia vai dizer que ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. E também a mulher de Finéias, com a notícia que o sogro e o marido morreram, deu à luz, ela estava grávida. E ela pôs o nome no filho de Acabó. Acabó. Em hebraico significa sem glória, ou não há glória, ou a glória se foi de Israel. A presença do Senhor se foi, tudo que era de mais precioso se foi. Deus sempre terá uma luz. Samuel substituiu Eli. Jesus, para nos substituir, ele morreu numa cruz. Sabemos que nada pode parar esse autor da vida, esse Deus maravilhoso. Você vai se levantar ou você vai querer ser substituído? Que nós possamos guardar essa palavra nesta noite. Que o Senhor possa colocar no coração de cada um de nós o temor dEle, a graça dEle. E que nós possamos aprender o caminho verdadeiro a seguir. Nunca negligenciar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. E assim eu termino as minhas palavras. Que o Senhor possa fazer com que ela floresça no coração de cada um de vocês. Posso fazer oração, pastor? Senhor, oh meu Deus, obrigada, Senhor, por esse momento que o Senhor nos deu para falar da Tua palavra, Senhor. Que a nossa casa, Senhor, possa sempre estar de pé diante da Tua presença, Senhor. E que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor, e como Pai, Senhor. Que o Senhor possa nos usar, Senhor, como instrumentos, Senhor, como muralhas na nossa casa, meu Deus. Que nós possamos saber educar os nossos filhos. Que nós possamos saber levar a nossa casa na Tua presença, meu Deus. Pai, que a Tua glória, Senhor, nunca se afaste, ó Pai, do nosso lar, meu Deus. É o que te pedimos nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus pela oportunidade.